Bem, senhores, estamos aqui nesta videoaula para fazer alguns exemplos de simplificações de expressões lógicas. Vocês acessaram o link na qual redirecionou para essa videoaula. Tá? Eu vou tentar desenhar aqui as expressões lógicas. Claro que eu não estou muito familiarizado com essa ferramenta, mas eu vou tentar escrever aqui a expressão lógica para ficar mais fácil e didático e para vocês acompanharem com mais facilidade junto com a minha explicação como a gente pode proceder com a simplificação de expressões, tá? Eu vou colocar aqui um quadro branco rapidinho, uma tela branca, para a gente poder trabalhar. Vou me colocar aqui mais para o canto também, para a gente poder iniciar a nossa resolução da questão, tá? Pessoal, a gente quer, no caso, tá? A gente quer simplificar uma expressão, tá? E qual é essa expressão que a gente quer simplificar, tá? A gente quer simplificar aqui, caneta, a seguinte expressão. Vamos lá botar a cor azul. Bem, eu tenho uma expressão representada por x aqui, tá? Inicialmente tenho x e eu digo que x, tá? Ele é igual a essa expressão aqui, tá? Vou abrir o parênteses, perdão, parênteses não, colchete. Vou abrir agora um parênteses rapidinho, um pouco feio, mas vai dando certo devagar, eu vou pegando a manha. Agora vou colocar uma variável aqui dentro, que eu vou chamar ela de a, tá? Esse nosso operador a operando, perdão, ele vai estar barrado, ou seja, ele vai ter o operador not associado a ele, tá? Ainda dentro do parênteses nós teremos o operador or e uma variável chamada b, tá? Representada pela letra b. Tá? Vou fechar aqui o nosso parênteses e continuar a nossa representação da nossa expressão, ok? E o que acontece, senhores? Aqui, logo depois do parênteses, nós vamos ter uma operação AND, tá? Vou fazer aqui uma bolinha bem grande para a gente entender que é o AND, tá? E aqui eu vou ter de novo a repetição da nossa variável b, só que agora ela vai estar associada com o nosso operador not, tá? Ficou estranho. Só um instante, pessoal. Vamos lá. Ok. Tá, voltando. Vamos lá. Aqui vai estar o b novamente. Vai ficar assim mesmo, tá? E o b vai estar barrado, tá ok? Aí eu vou fechar aqui ao final o nosso amigo colchete e toda a expressão ela vai estar negada, tá ok? Toda a expressão está negada. Então a gente vai resolver essa expressão, a gente vai simplificar essa expressão usando a tabela de simplificação que vocês têm no slide, tá? Eu tenho ela aqui junto comigo, que é a mesma que eu coloquei para o slide de vocês, e a gente vai trabalhar com ela, tá bom? Então, primeira coisa, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que vocês, por favor, estejam com essa tabela em mãos, batam uma foto com o celular, alguma coisa do tipo, ou imprimam se vocês tiverem a oportunidade, e acompanhem aqui a resolução, tá? Dentre essas 22 regras de simplificação,
As duas últimas, a 21 e a 22, elas são chamadas de lei de De Morgan, tá? Vou tentar escrever aqui o que eu acabei de falar, né? Elas são chamadas, a gente vai usar elas para resolver, para simplificar essa expressão, é a chamada lei, rapidinho aqui, estou me acostumando, lei lei de De Morgan. Vai ficar com o tempo melhor. Ai, caramba, é difícil escrever a letra O, mas vamos lá. Lei de De Morgan, tá? Vamos fazer aqui de novo. Vamos resolver aqui. Lei de De Morgan. Agora ficou bacana. Lei de De Morgan. Tá, enfim. Erro aqui no meu. Lei de De Morgan. Tá? Ficou feio, mas vai ficar assim mesmo. O que essa lei de De Morgan ela diz, né? Ela afirma que, no caso, se eu quero fazer a negação da operação O, né, eu vou fazer a negação de cada um dos operandos e substituir a operação OR pela operação AND, né? E se for o contrário, eu quiser fazer a negação da operação AND como todo, eu vou negar cada um dos operandos e vou substituir a operação AND pela operação OR. Então aqui a gente vai fazer, pessoal, aqui como vocês podem perceber, tá? Bem aqui eu tenho a nossa operação AND, né? E eu tenho esse operador NOT aqui negando toda essa expressão. Então se eu usar a lei de De Morgan, mais especificamente a operação 22, tá? Que vocês estão acompanhando, usando a operação 22, o que a gente vai ter como resultado final? Nós vamos ter isso daqui, pessoal. Tá? Vou refazer aqui para a gente continuar. Vamos ter o A, aqui ele vai continuar barrado. Vamos ter o nosso operador OR. Vamos ter aqui o nosso operador B. Vamos fechar o nosso parêntese, tá? E a gente vai barrar todo esse parêntese. A gente vai colocar a operação NOT sobre ele todo, tá? Aqui, como eu tenho a operação AND, eu vou substituir ela por uma operação NOT, por uma operação OR, tá? Pega aqui, coloca a operação OR, aí eu vou ter o B, tá? Ele já é barrado, tá? Então eu vou barrar ele mais uma vez, eu vou colocar o NOT de novo aqui em cima. Ele vai ter duas barrinhas, tá? Beleza. Pela regra 22, né, chegamos a esse ponto aqui. Tá, só que o que acontece, pessoal? Aqui, ó, se vocês notarem, deixa eu selecionar aqui, ó, esse pedaço aqui, ele pode de novo, nós podemos de novo aplicar a lei de De Morgan, né? No caso, se eu aplicar a regra 21 só sobre essa expressão aí que eu destaquei, o que a gente vai ter, né? Nós vamos ter o nosso amigo aqui, o A, A, novamente o A barrado,
tá? E no caso eu vou negar novamente o A, tá? Vou substituir isso aqui, né, pelo operador AND, né? Aqui nós vamos ter o operador AND porque eu estou justamente substituindo esse cara aqui, tá? O mais. E aqui eu vou colocar o B barrado, tá? Isso que eu estou resolvendo aqui agora, pessoal, é só para essa primeira expressãozinha aí que eu destaquei, tá bom? Beleza. Aí agora aqui vamos brincar com esse rapaz aqui, tá? Vamos brincar com ele aqui. Este aqui, tá? Vamos brincar com ele. O que acontece se eu nego uma expressão duas vezes, tá? Eu tenho o B barrado e eu nego de novo. Quando eu tenho isso daí, se você olhar lá, por exemplo, a regra de simplificação 9, tá? Na regra de simplificação 9, que não está aparecendo aí para vocês, porque realmente tem uma falha de impressão, mas em cima do primeiro X, né, do lado esquerdo do igual, nós temos, era para ter uma outra barra em cima dessa barra. Então quando eu tenho a negação da negação, eu volto para minha expressão original, tá? Então aqui eu vou colocar o nosso amigo operador O, e o not B é o próprio B, tá? Então perceba aqui que nós já simplificamos em um pouco já a nossa expressão, que antes já estava, né, deste tamanho aqui, agora já reduziu bastante, tá? Continuando, nós não temos aqui nesse nosso amigo A, aqui ó, a mesma situação? Temos, pessoal. Então eu tenho o not A é o próprio A, tá? Então eu vou colocar aqui o A, tá? AND, calma aí, AND B, tá? Aqui o B vai permanecer barrado, mais mais B, tá? Beleza, ficando um pouco estranho, mas vamos assim. Pessoal, o que acontece? Se a gente for olhar também a regra número 10, ela está dizendo que a ordem ali das parcelas, ela não vai alterar a soma. No caso aqui, eu posso inverter, né? Colocar o B no início e o A em not B no final. Então, usando a regra 10, eu vou repetir a minha expressão daqui de cima, só que com uma outra ordem, tá? Só para simplificar aqui um pouco mais o nosso processo, só para deixar mais claro, na verdade, o nosso processo de simplificação, tá ok? Então vamos lá, fazer aqui a nossa simplificação. Vamos repetir o nosso amigo A aqui ao lado, tá? Vamos passar o traço aqui, fazer o operador AND, e agora vamos colocar o B barrado, né? O not B, tá? Aqui o rapaz, not B. Beleza. Essa expressão final, se nós avaliarmos a regra 19 da nossa tabela de simplificação, você nota que se eu chamar, né, se eu entender o X, né, como sendo a letra B e o A como sendo o Y, eu vou chegar à conclusão que B ou A AND not B é a mesma coisa que A ou B, né? No caso aqui, essa simplificação chega a essa situação aqui, A ou B, tá bom? Então, usando essa tabelinha, a gente simplificou
né, uma expressão, né, que era muito maior. Nota-se que aqui nós tínhamos operadores de negação, o operador OR e o operador AND, né? Ao final, chegamos nesse exemplo aqui, ó, em que a gente só está com dois operandos, tá? A e B, e uma única operação, a operação OR, tá? Então esse é o processo, é um exemplo do processo de simplificação de expressões, tá ok? Então eu peço que vocês continuem lá nos slides, tá? Que mais na frente vamos ter uma outra videoaula explicando a construção de circuitos combinacionais, tá ok? Obrigado aí, continue os estudos.